Estamos chegando aí para mais uma live aí, mas um bate-papo comunhão. Vamos essa noite falar um pouco da graça, juntamente com o nosso querido pastor João Paulo. Vai compartilhando essa live aí e vamos juntos falar um pouquinho. Graça e paz, meu queridão. Graça e paz, bispo. Shalom a todos. Amém. Como Tudo certo estamos por aí aí? nesses dias? Rapaz, aqui nós estamos no secreto, literalmente, viu, bispo? É, né? Literalmente. Assim, eu vejo que Deus está fazendo. Reservados. Pois é, um amigo de Pastor Abel, um grande amigo lá de Goiânia, ele Conheço? me reclamou esses dias. Ele disse assim: rapaz, os amigos sumiram. Eu falei: rapaz, deixa eu te dizer, tem algo inexplicável acontecendo. Inexplicável, tá todo mundo quieto. Sim. Mas eu percebo que não é medo. Eu percebo que é uma preparação. Deus está É chamando verdade. os homens de Deus para um momento de fato com Ele. O Espírito Santo está fazendo isso. Eu estou muito feliz com o que eu estou sentindo e com o que eu estou vendo. Então nós estamos bem, graças a Deus. Seria um recolhimento como em Atos dos Apóstolos. É isso aí. Fiquem aí recolhidos. Fiquem recolhidos. Esperem até eu soprar. É verdade, é É verdade. isso aí. Estou sentindo Também estou. essa atmosfera aí. Também estou. Eu estou muito feliz. Eu vou aproveitar aqui, vou mandar um Sim. aviãozinho aqui pro pessoal aqui. Isso, vamos mandar um aviãozinho, vamos compartilhar aí. Pedir para todo mundo Isso aí. compartilhar aí com a gente. Opa, só mais um minutinho. Tem muita gente aqui para mandar esse avião. Tem alguns amigos nossos aqui em comum, hein? Temos alguns aí. Pastor Abel, uma bênção. Pastor Abel estava agora há pouco fazendo uma live falando sobre o Espírito Santo. Sim, E o Pastor Abel é bênção nesse assunto. sim. Um prazer de conhecê-lo aí na Família do Amor, naquele seminário valiosíssimo. É verdade, O você senhor esteve levou aí. conosco aqui. Foi É bênção. verdade. Foi Poderoso. muita bênção. Ele sempre vê uma vez por mês aí. Pastor Abel carrega o cheiro do Espírito Santo com ele. Entrou aí Um Bispo negócio Vinícius diferente. também com a gente aí, acompanhando Amém. aí Bispo Vinícius, uma bênção, Bispo Vinícius. Quero colocar vocês dois juntos, lá de Lusiânia, Bispo Vinícius. Uau. Faz isso, Ele faz isso. ele ama nosso café, ele só não vai... Tomou um cafezinho comigo, ele passou mal 3 dias com o meu café. Você não botou açúcar no café do homem, irmão? Não, porque não coloquei, ele gosta do docinho. Olha aí, Pois é, você professor não botou e açúcar. pastor Luciano chegando aí também. Pastor Luciano Outra é bênção. bênção. Pediu para eu lhe transmitir o abraço dele, disse que está com saudade de você, bispo. Ô, Glória, um outro abração para ele é uma bênção em nossas vidas. Tem uma galera entrando aí da Família do Amor, irmã Helenice, tem uma galera aí, Isso. pastor Luciano. Comunhão Bênção. e Família do Amor sempre juntas. Amém. É isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho nesse bate-papo com Comunhão, que é um quadro que está estreando. Eu tenho o grande prazer de começar esse quadro, de estrear com essa bênção, o pastor João Paulo. Amém. Da Família do Amor Church. É isso aí. E é amor mesmo, e lá tem amor mesmo. Nós nos sentimos totalmente abraçados quando estivemos aí. Amém. Totalmente amados. Tá aí também. Amém. Pastora Leninha está aí também. Eita bênção, glória. Minha esposa também já entrou ali. Já vi ela ali já. Pois é, nós amamos muito vocês, hein? Ser recebido, quando nós chegamos ali no alinhamento, ser recebido por aquele gritão: meu querido, eu te amo, meu lindo. Eu te amo, meu amor. É coisa de pastor do amor mesmo. Amém. E hoje nós queremos falar um pouquinho, pastor, sobre
pelo que nós estamos sendo movidos, pela graça ou pela desgraça. Opa! E eu queria ler um textinho aqui básico para a gente. Está lá no Evangelho de Marcos, a partir do verso 14. Manda ver. Bispo Capítulo Socorro 1. também entrando aí, esposa do Bispo Vinícius. Pastor Abel já está aí, já mandou um abraço. Pastor Leandro Marques, lá de Juazeiro do Norte, está aí conosco. Um grande amigo. Eita! Aí é terra boa, hein? Lá no Ceará. Terra fértil. Vamos juntos. Eu quero ler isso aqui para gente. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles, dizendo: Vinde em minha companhia e eu vos tornareis pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Mas, naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem, violentamente, gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: O que é isto? Novo ensinamento. E vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galiléia. Esse é o nosso mestre. Amém. Que veio e não trouxe uma palavra de desgraça, mas ele veio com tamanha autoridade e trouxe uma palavra de graça, uma palavra que mudou uma geração. E hoje nós queríamos ouvir da sua pessoa, pastor João Paulo. Nós temos que ser movidos pela graça ou nós estamos sendo movidos pela desgraça? Fala conosco um pouco. Olha, pastor, tem um texto que está lá em João, capítulo 15. Eu vou ler só o versículo 18 e 19, que vai falar conosco acerca de uma coisa muito interessante. Vai dizer assim: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Bom, diante da sua pergunta, eu não tenho outra alternativa a não ser falar que só há uma opção para nós: é se mover pelas coisas que não são daqui, pelas que são de lá, porque é graça pura, meu irmão. Então não tem como fazer a mistura. Quando você mistura, há uma desgraça. Quando você tenta remendar com o que não tem remendo, ou com aquilo que é completamente impossível estancar, porque as coisas do céu não cabem com as coisas da terra. As coisas da graça não cabem com as coisas da desgraça. Não Sim. que a terra seja uma desgraça. A terra foi feita, foi formada por Deus para que nós habitássemos nela. Ele a fez como a nossa casa. Casa passageira, mas a nossa casa. O campo de treinamento, como eu costumo chamar.
mas ele a fez. Só que se nós formos olhar com os olhares dos homens, nós vamos viver tempos de desgraça. Com os olhares de Cristo, nós vamos viver tempo de graça. É assim que eu creio. Eu creio que nós temos que estar nesse ponto, movidos pela graça e não pela desgraça. Isso é o caminho. E, não obstante isso, nesse texto que nós lemos também, Jesus ele poderia ter chegado e trago uma palavra que não seria movido pela graça. Perfeitamente. Sendo ele outro homem. E o que eu acho interessante é que os doutores da lei, pelo que nós conseguimos entender, não traziam uma palavra cheia de graça, mas em muitos momentos uma palavra que trazia a desgraça. Perfeito. Aprisionamento total. Com certeza. E não obstante disso, os dias de hoje, nós estamos vivendo, e há muitos vivendo pela desgraça e não pela graça, caminhando Perfeito. de acordo com a desgraça e não com essa força da graça. Então, me recorda, lá em 2 Reis, se não me engano, os 4 leprosos que estavam à porta da cidade. E quando o exército, se ele estava ali fora, e eles pensaram assim, ó, vamos até lá, nós vamos morrer aqui fora mesmo, então vamos até o arraial deles. E quando eles chegam lá, eles são surpreendidos porque um alarido de Deus tinha estourado naquele lugar e todos os guerreiros fugiram e deixaram tudo abandonado. E a comida estava lá abastado de comida, tinha tudo para eles pegarem. Total. Imagine nos dias de hoje, com a dificuldade que nós temos de comprar gás, de comida, de uma coisa ou outra, você chega naquele campo do inimigo e tem tudo livre para você pegar. Está tudo ali para você pegar. Então, me traz uma coisa interessante quando um olha para o outro e fala assim, o que nós estamos fazendo? Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, de alegria, e nós precisamos levar essa palavra, comunicar a eles esta alegria. Levar uma palavra, porque dentro do arraial estavam todos temerosos. Estavam todos com medo de sair, porque o exército estava lá fora para matá-los. Eles estavam cercados. E eles tinham uma palavra, eles tinham uma notícia de graça. Aquele povo estava sendo movido pela desgraça, porque eles estavam cercados, eles estavam fechados, eles estavam com medo de morrer, e eles não tinham como saber o que estava lá fora os esperando. Então, ali eles estavam sendo movidos pela desgraça. Uma mulher já tinha matado seu filho e comido, prometendo para a outra que no outro dia comeria o da outra. Então, a desgraça tinha tomado. E aqueles 4 leprosos, eles podiam deixar que aquele povo fosse movido pela desgraça, mas um deles se levanta e fala assim, nós temos uma palavra que pode mudar tudo no nosso arraial. E eu trago isso para os dias de hoje. Nós somos comunicadores da graça. Meu Deus, é isso aí. Nós somos comunicadores do amor, da comunhão. Nós somos esses comunicadores. Enquanto o senhor fala, eu fico observando uma coisa na história que o senhor acabou de narrar e no texto que o senhor leu, versículo 4 e versículo 15, versículo 14 e versículo 15 de Marcos 1, que não é somente a presença do homem, é o que sai da boca do homem. É a palavra. Isso. A palavra que vai trazer a graça. João Batista tinha acabado de ser preso. Havia desespero para aqueles que criam na mensagem que João Batista estava pregando. E agora? Ele pregou acerca daquele que viria e o que vai ser de nós. E aquele a qual João Batista proferiu palavras de graça da sua boca, não foi a pessoa do João Batista, foi o que saiu do João Batista. Porque, bispo, a Bíblia vai dizer que o que contamina não é o que entra, é o que sai. É o que sai. Logo, se o que sai contamina, o que sai também purifica.
Correto. Então, pode sair desgraça, contaminação, pode sair graça, libertação, luz. E aí entra Jesus em cena, no mesmo instante, e diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio no Evangelho. Ele fala do Evangelho, ele está falando da palavra mais uma vez. Isso ele aí. traz vida, cara. Ele traz vida. Levantem-se. Após dizer isso, ele olha para Simão e diz: bora, deixa de jogar rede aí, moço. Eu vou fazer de tu pescador de homens. Vem comigo. Vou mudar sua vida. Isso é poderoso demais, meu irmão. Isso é... Sabe o que me traz isso no tempo que nós estamos vivendo, bispo? Meu pastor me ligou esses dias e ele disse: meu filho, eu estou lhe ligando. Eu estava sentado aqui no escritório de casa e estava preparando o sermão. Foi domingo, antes de ontem. Eu estava montando o esboço do sermão e Deus estava falando comigo muito acerca do que eu estava montando. Eu não vou entrar aqui no que Deus falou, que eu vou demorar. Mas aí depois o meu pastor me ligou, o apóstolo Teté. Inclusive eu quero dar toda a honra abaixo de Deus a ele, que é o homem que me cobra espiritualmente e me ensina a ser cada dia melhor, segundo a palavra de Deus. E ele me ligou e falou: meu filho, eu estou lhe ligando para lhe dar uma palavra pastoral. E eu me isolei, eu estava com alguns irmãos aqui em casa. E eu falei: diga, meu apóstolo. Ele disse: olha, nós estamos lutando contra 2 vírus. Olha a palavra de graça que o meu pastor me ligou para me dar. Eu falei: quais são eles, meu apóstolo? Ele falou: primeiro, Covid-19. Segundo, desânimo. Sim. E eu estou lhe ligando para lhe dizer que o diabo está aproveitando essa situação para lançar desânimo no coração dos pastores. E antes que esse sentimento suba ao seu coração, não desanime. Isso é a peneira de Deus. Fique de pé. Uma palavra de vida, uma palavra de graça, orientativa, apontando para o Messias. Olhe para Jesus, meu filho. Não desista. É isso, essa é a palavra. Essa é a graça. É a palavra. A palavra de graça, ela não te traz desânimo, ela não te traz medo, ela te traz graça, ela te traz força, ela te fortalece. Perfeitamente. Mas eu sinto falta que os pastores se levantem e comecem a fazer lives não da desgraça do Covid-19. Opa! Que se levantem e comecem a se alegrar pelos tempos vindouros. Nós somos as autoridades sobre isso, bispo. Isso. Nós somos as autoridades para dominar com a graça sobre a desgraça. Isso. Nós somos as autoridades. É isso aí. Adão e Eva estavam ali prontos, estavam ali com tudo de bom. E de repente o que acontece com eles? Eles sentem que cometeram algo que traria uma desgraça. Correto? Perfeito. Eles fazem algo que desobedece, e eles sabiam, e ali se abriu os olhos. Mas o que Deus faz naquele momento? Deus entra com a graça. Porque Deus poderia ter fulminado com eles e acabado com tudo ali. Perfeitamente. Na verdade, era o tempo da graça, né, bispo? Era o tempo da graça. Deus sacrifica um animal e traz a eles uma vestimenta, traz a eles uma vida. É isso aí. Traz a eles não um castigo total, mas traz a eles a consequência do seu, você, como um pai que fala para o seu filho, você errou, você vai ter que pagar por isso com tal maneira, mas não é o fim. Opa, eu gostei quando o senhor usou a palavra pai. Sim. Essa é a maior manifestação de graça que existe no universo da nossa mente. Onde nós possamos imaginar algo que identifique graça. O senhor está falando de Adão. Deus perguntou para ele assim, nesse episódio que o senhor narrou: Adão, cadê tu, Adão? Se fosse lá no Ceará, era assim que Deus tinha perguntado. Cadê tu, Adão? Tu tá onde? E Adão vem e diz: Senhor, ouvi tua voz passear pelo jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. A desgraça começa no medo. A graça começa quando o pai chama o filho.
Não que Deus não soubesse onde ele estava, Deus sabia, mas Deus Com certeza. queria que Adão visse aonde ele estava. Adão, aquela pergunta foi: Adão, observa onde tu tá, Adão. Quem te mandou para ir? Não foi aí que eu te posicionei, meu filho. Vem para cá. Arranca o medo que está em você, porque o medo, bispo, foi o primeiro sentimento que o diabo colocou no homem. E uma coisa interessante sobre o medo, que nós não podemos deixar de analisar, eu até escrevi uma coisa sobre o medo esses dias, que anotei, na verdade, eu grifei, e eu quero ler, Sim. já que eu falei nisso. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Medo te Repete pra gente, encarcera. repete. Repete aí pra gente. Vou abrir de novo que eu já tinha fechado aqui. Ok. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar naquilo que Deus pretende que você seja. Olha só que forte. Tremendo. Te É isso aí. prende, te É isso aí. impossibilita de viver a graça. Vem pra cá, Isso. Adão, olha pra tu, meu filho, aonde tu tá, meu filho. Aquilo era uma pergunta orientativa, diretiva. Tem até o Wesley, eu não conheço o Wesley Coelho, fez uma pergunta um pouco mais acima, ele disse assim: podemos ser movidos pela informação ou pela revelação? Eu queria só dar uma Isso. resposta para o Wesley. Wesley, nós podemos e temos que ser movidos pela informação da revelação. É isso aí. Essa é a direção do homem, essa é a graça. O Wesley Coelho é nosso diácono e há Uau. 2 domingos, domingo passou, retrasado, ele ministrou essa palavra: movidos pela graça ou pela desgraça. Ele trouxe a ministração deste tema. Meu Deus. Nós Manda podemos, fogo, sim. bispo, manda fogo. Nós podemos sim. E isso é o nosso momento. O bispo Vinícius colocou aqui agora há pouco aqui acima, que este é o momento. Esse é o nosso momento de nos levantarmos, porque nós não recebemos um espírito de medo. Sim. Nós recebemos um espírito de quê? De poder, de amor e de equilíbrio. É isso aí. Isso aí, espírito de vida, Então, bispo. Isso aí. É hora de nós não baixarmos a cabeça, como foi a história que nós lemos aqui agora há pouco, e ficou o povo todo fechado dentro do território, todo lacrado dentro daquilo, sem saber o que estava fora do arraial, e a vitória já estava garantida, porque Deus já tinha cuidado de tudo. Sim. E qual é a nossa derrota? A nossa derrota, ela é a falta de fé. A falta. Por quê? Porque nós temos medo. E a verdadeira fé, o verdadeiro amor, o amor a Deus, ele lança fora todo medo. Nós falamos de pai. Eu chego perto do meu filho, ele está em cima de algum brinquedo, ele está em cima do sofá, ele pula e se joga. Ele não passa pela cabeça dele. Ele confia. Não passa que ele vai cair ou se machucar. Ele tem a convicção que eu estarei ali e eu vou segurá-lo. Domingo de ceia, de Páscoa, nós batizamos 6 discípulos. E batizamos glória, eu vi, hein? Eu vi, que bênção. O céu se abriu, foi algo... O Espírito Santo falou: batiza no domingo. E eu nem tinha caído a ficha que seria domingo da ressurreição. Quando foi no sábado, foi que a ficha caiu. Eu dando aula para os meninos do batismo, reduzimos os convidados, viemos só os mais próximos. E o que o senhor está falando aí me chamou a atenção, porque nós sempre que fazemos batismo aqui em casa, eu peço para trazer as crianças, e quando termina o batismo, nós vamos aproveitar a piscina. E o Hamerson estava conosco, e a água estava muito fria, o aquecedor da piscina não funcionou, já era 11 da manhã, 11h30, mas a água ainda estava fria. E eu fui pegar o Miguel, filho dele. Quando eu peguei que o Miguel botou os pezinhos na água, ele gritou e saiu da piscina. E eu disse: Hamerson, ele só entra se você entrar. E eu fiquei observando que... Eu nem falei isso para o Hamerson, ele deve estar nos assistindo aí.
E eu fiquei observando quando ele entrou na piscina, ele falou, vem filho. E o Miguel veio, ele fez aquela carinha de quem estava com frio quando entrou na água, mas o pai abraçou ele e disse, filho, tá frio, mas vai aquecer, abraça o pai. E eu fiquei Glória a vendo Deus. a imagem de Deus, do Espírito Sim, Santo conosco. Meu filho, tá frio? sim. Eu vim para te aquecer. E o menino, mesmo com frio, começou a rir e começou a acreditar na palavra de graça que saía da boca do pai, dentro da piscina. E eu comecei a me Isso aí. emocionar com aquilo. É isso. Esse é o nosso relacionamento com Deus, É cara. isso. Que É deve isso aí. ser, pelo menos. Que deve É isso ser. aí. Esse é o relacionamento. Buscar e transmitir. Porque somos chamados a transmitir. Somos chamados a trazer essa boa nova. Qual é a boa nova? A graça, o amor. Trazer É essa isso. palavra de ânimo. É isso. Cristo vem de um momento a qual Deus não falava, de um momento a qual começa a falar através de um profeta, de um momento a qual eles começam a temer. E qual é a palavra que Cristo traz? Cristo traz uma palavra de esperança, uma palavra de graça. E é essa palavra. Quando o Jamerson busca o seu filho e traz ele, porque aquela criança devia estar olhando para aquilo e falando, eu quero participar de tudo isso. Mas existe um trauma. Qual o trauma? Botei o pé ali, aquele negócio chega a doer de tão frio. Perfeito. Mas a palavra do Pai, a palavra daquele que está ali para trazer uma palavra de graça, ele traz uma segurança, ele traz um amor, ele traz um fortalecimento. É isso. É isso. E essa é a palavra que tem que estar nos meus lábios, nos seus lábios, nos lábios de todos os pastores, de todos os líderes de célula, de todos os líderes de pessoas, de todos os pais. E aí, bispo, eu me faço uma pergunta. Para que o que saia de mim possa contaminar ou purificar, tem que ter entrado algo. Sim, porque não correto. sai nada do corpo humano sem antes o corpo humano absorver algo. Ele absorve um princípio e ele libera o que ele absorveu agora formatado em um formato daquilo que vai servir para o ambiente em que você está ou não. Correto. Ou não no sentido de se é desgraça ou se é graça. Sim. Então, para que, se Davi disse que escondeu a palavra no coração dele, pediu a Deus para ajudar ele a contar os seus dias, abriu sua boca para dizer que Deus era maravilhoso. Quando ele sentiu pânico, ele estava ansioso, no Salmo 63, ele disse que a carne dele estava, que ele ansiava como a coça, não como a coça, ele disse que a carne dele estava como em uma terra seca e cansada onde não há água. Lá no versículo 5 ele vai dizer, mas quando eu me lembrar de ti na vigília da noite e me deleitar e orar, a minha alma se fartará como de tutano de gordura. Ele chama a ansiedade de fome, de ausência de Deus. Então, vendo tudo isso, Davi, ele teve que ter o sofrimento para poder liberar uma palavra apontando para o Messias, apontando para a fé, apontando para o Deus de Israel. E para que saia de mim, eu preciso me alimentar. A pergunta é, quem nós temos ouvido nesse tempo? A quem nós temos ouvido? O que nós estamos ouvindo está causando vida em nós, para que nós sejamos causadores de vida, sal e luz, ou está apagando a luz que é em nós? Forte. Essa é a pergunta que eu me faço sempre, sabe, bispo? Nós temos vários amigos. No começo de tudo isso, alguns amigos, homens que eu sempre admirei, continuo admirando, me mandavam várias mensagens e dentre elas dizia assim, olha, vai ser terrível o que vai acontecer. Vai ser catástrofe. E me mandavam gráficos, cara, que vai morrer tantos. Terrível. E eu falava, Deus, onde está a cabeça dele? E eu ficava perguntando às vezes para alguns assim, cadê os gráficos? Como é que está a posição de hoje? Mas eu não estava preocupado com os gráficos, eu estava preocupado com o meu irmão. E quando ele dizia, não saia de casa, eu dizia, hoje eu vou trabalhar, cara. Eu preciso visitar alguém. Eu preciso levar a palavra de vida para alguém. Não tem como. Eu preciso colocar as mãos sobre o enfermo e determinar a cura. Eu abracei o cara com um coronavírus. Eu beijei ele andou no carro, espirrou no carro, tossiu dentro do carro. 13 dias depois ele me ligou e falou, pastor, tá tudo bem contigo e com os discípulos? Eu falei, por quê? Ele falou que naquele dia que eu estava mal, era o coronavírus.
Eu falei, rapaz, pai, aqui ninguém sentiu. A única coisa que nós sentimos foi fome, meu filho. Fome. Eu preciso andar, eu preciso levantar as mãos e impor as mãos sobre os que estão enfermos e dizer, viva! Que haja vida sobre você, sobre sua casa. Claro, não Sim, tentarás o Senhor teu Deus. Se eu soubesse que ele estava com coronavírus, eu não teria era ido buscar ele diferente, no apartamento dele. Eu teria tido um correto? cuidado, zelo. Mas Sim, palavra de vida. Nós temos ouvido homens que geram, que trazem vida para nós, porque ouvem outros que levam vida. Nós estamos lendo vida. Nós estamos orando para a isso, vida. Nós estamos olhando isso. para a vida. Nós temos que ser vida, mano. É isso aí. Vida, Eu vida, lembro vida. que quando começou o corona, e um dia eu liguei para casa e minha esposa ela disse que estava bem angustiada. Sim. Eu já vi notícias que tantas pessoas já pegaram. Eu tô apavorada. Eu falei com a primeira coisa que eu falei para ela assim: você vai desligar a televisão. Opa. E eu estava, no momento, eu estava ouvindo um Impartindo o Coração, canal do pastor Juscelio. A gente vai acompanhando com a gente aí, dá uma chegadinha lá no YouTube, Impartindo o Coração, palavras de vida, de vida. Pastor Juscelio é tremendo demais. Um amigo que nós temos e é tremendo as palavras de vida que ele traz para nós. Sim. Então a gente fala assim, ó, assiste isso aí, escuta isso aí, começa a trocar a informação que você está lançando dentro de você. É isso aí. E eu quero dar um exemplo bem claro disso. Foi hoje à tarde. Tava um sol forte. Nós saímos para ver um terreno ali, onde queremos montar uma missão. E deixamos o pastor André dentro da igreja. Ele estava com a porta toda fechada, ele está trabalhando lá dentro. Aí quando eu voltei, ele falou comigo assim, rapaz, a pastora Mila, lá de Muriaé, Minas Gerais, aparecendo aí. Glória a Deus, Deus abençoe, Pastor João Paulo. Pastora Mila e pastor Gleidson Rodrigues são lá do Tempo dos Anjos, da Quadrangular, lugar abençoado. Amém. E então ele falou comigo assim, ô bispo, é uma coisa muito interessante. Eu falei, o que foi? Eu saí aqui fora, estava muito calor. Entrei e fiquei fechado. De repente, quando você pediu para mim abrir a porta da igreja, eu senti um frio pelas minhas pernas. Um vento frio. Eu falei, mas o que está acontecendo? Quando ele abriu a porta, o temporal tinha desabado. Ele ainda não tinha notícia de nada. Ele não sabia, mas tinha chovido muito. Mas ele ficou sem a informação da chuva. Então, quando ele abre a porta, ele ainda pensa que está abrindo a porta com muito sol do lado de fora. É isso, é isso. E o que nós temos que fazer é gerar informações boas, gerar essa informação da graça, gerar informações que vão alimentar as pessoas. Não sendo irresponsáveis, né, bispo? Com certeza, com certeza. Nós não estamos falando de autoajuda, nós estamos falando de ajuda do alto. Aleluia! É isso diferente. aí. Porque nós temos o hábito de ler livros de autoajuda e olha para o espelho e diz, uau, onde eu vou ver? Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de autoajuda, não, de ajuda do alto. Bíblia, cara. Revelação. É isso aí. Instrução. É falar do seguinte, se você souber que alguém sacrificou algo de comer, não coma. Porém, se você não souber, coma à vontade que Deus vai te guardar. Uau. Se você souber que alguém está com coronavírus, se precaver, tenha a precaução de estar com essa pessoa. Se você não sabe, você vai abraçar, você vai beijar, você vai trabalhar e aquilo não vai te atingir. Em nome de Jesus. Em nome de se atingir, o que nós podemos fazer? Você tem a certeza de que não vai pegar? Mas o que nós não podemos é nos limitar a esse vírus. É achar que tudo está acabado. É achar que terá uma desgraça. Até porque ele não é o fim. Ele não é nem o princípio, não é isso, bispo? Nem o princípio. Não é nem o princípio ainda. Como que eu vou parar em algo que nem começou? Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. É verdade. É isso aí. Temos que entender isso. É isso aí. Temos que olhar para Cristo. A luz traz a vida. O que Deus está fazendo é um movimento da graça em nossas vidas. Porque Pastor Júnior Mota tínhamos tá falando abandonado... Aí, lá de Fortaleza, e o irmão Luciano Silva, de Belo Horizonte.
Eita glória! Esse povo é lindo. Homens de Deus. Esse povo é lindo. Tem uma outra galera aí, tem o Daniel Lisboa, a Débora, tem uma galera da família do amor aí. Tá entrando. Eita, mas. Te cortei, então, bispo, pode falar. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está realinhando. Não é isso que nós pedimos 2 anos seguidos? Perfeitamente. Volta à origem. E nós tínhamos abandonado. Nós estávamos muito preocupados com os nossos cultos, com as nossas festas, com os nossos congressos, com tudo aquilo que é gostoso e que os nossos movimentos levaram a esquecermos alguns princípios. Porém, começamos a nos levantar e a clamar ao Senhor. E a pastora Márcia, uma vez esteve aqui em Brasília, lá de Salvador, e ela falou uma coisa assim: o problema, pastor, é que quando a gente fala, Deus acredita. Opa! Tudo que nós falamos, ele acredita. Porque a minha irmã está lá em Salvador, minha irmã e minha mãe estão aí assistindo a gente também, lá de Salvador. Maravilha, entrando aí. Grande abraço. Deus acredita em tudo que nós falamos. E nós começamos a pedir. Então eu vejo isso não como o princípio das dores. Eu vejo Deus realinhando um povo que busca um avivamento, que busca um momento. E Deus está realinhando pela graça que há nele. É isso. Ele não realinha pela desgraça. Deus está chacoalhando. Isso. Deus está chacoalhando. O mundo estava indo com a carga toda desarrumada. Como o caminhão vai na estrada com a carga desarrumada. Deus parou o caminhão, está apertando as cordas para botar no rumo de novo. Para botar na estrada novamente. Entendeu? O que o senhor está falando, eu vi uma live do Nani Azevedo numa dessas madrugadas com o pastor Jabes Alencar, que está lá nos Estados Unidos, e o Nani Azevedo disse algo que o senhor falou aí agora. Ele disse: olha, Jabes, eu não estava mais me reconhecendo, eu estava em pânico. Eu estava perguntando para o Espírito Santo o que está acontecendo comigo, porque eu virei um artista gospel e eu sou um adorador. Olha aí, olha isso aí. E ele chorando em prantos e dizendo: eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, o Espírito Santo me mostre. Ele disse: eu comecei a disputar com os outros cantores, porque ficou uma onda tão gigantesca que quando eu olhei, quando eu descuidei, que eu acordei, eu estava dentro dela, sem que eu percebesse. Ele começou a chorar e disse: e agora? Aí pegou o violão e começou: um adorador por excelência. Ele disse: agora eu voltei a ser. Deus me realinhou, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Então você ouvir isso de um homem como Nani, um adorador como Nani, quem somos nós que estamos no início? Nani já está lá com quantos anos de carreira? Sim. Carreira Sim. no sentido de carreira mesmo, de correr, não de profissão. Sim, correto. Né? E é isso que eu vejo. Se eu vejo homens como Nani, que eu respeito tanto, que eu tenho um carinho imenso, já tive com ele algumas vezes, se eu vejo homens como Nani revelar e assumir coisas assim, eu entendo que realmente Deus está fazendo um realinhamento mesmo. E não é só no Brasil, é no mundo. Porém, bispo, se nós pudéssemos chamar o Espírito Santo de pomba, como ele se apresentou lá no batismo de Jesus, eu poderia dizer, vou voltar à minha frase, se nós pudéssemos dizer que o Espírito Santo é uma pomba, eu diria que o ninho deles se formou no Brasil. É verdade. Daqui vai sair muita coisa linda. Eu creio também. Eu creio que sairá muita coisa. Ele está realinhando esse povo. Está trazendo. E nós estamos vendo, e nós estamos... e aí é onde eu coloco. Eu coloquei uma coisa hoje para a pessoa assim, ele perguntou para mim assim: Bispo, como é que está esses dias aí? Eu falei: rapaz, eu posso reclamar de quê? Eu sempre quis ficar em casa recebendo o salário do meu patrão. E aí tá acontecendo isso. Como que eu posso reclamar?
É isso. Ah, pastor, mas o senhor tem que ver que tem pessoas que estão padecendo necessidade. Então, cabe a mim ajudar a suprir a necessidade Sua deles. parte, perfeitamente, perfeitamente. Mas eu não posso reclamar de nada, porque em tudo, dá glória, em tudo tem a graça de Deus. É isso. Em tudo tem a graça. É isso. Então é a maneira que você vê. Mas como que é a maneira que eu vejo? A maneira que eu vejo depende daquilo que o senhor falou, e falou com muita propriedade. Depende daquilo que eu estou comendo, depende daquilo claro. que eu estou me enchendo. Porque se eu me encho dessa desgraça, da desgraça, eu viverei. Se eu me encho da graça eu viverei. O Wesley ele tem uma frase que eu gosto, ele fala assim para mim assim, Deus está desligando o motor. Deus está desligando o motor do barco. O que é isso, Wesley? Deus está colocando as velas de novo e só vou mandar se for com o sopro dele. Opa! É ele que vai soprar. Porque nós, com o motor, nós é que conduzimos. É isso aí. Com a vela vai ser só ele. E ele, quantas coisas nós vimos ele desligar depois desse Covid-19? É isso aí. Quantos lugares estão sendo desligados? E ele desligou muita coisa mesmo. Sim. Muita coisa está sendo desligada. E eu não vou falar de outros lugares, não. Eu vou falar do lugar que eu convivo, o Ministério Comunhão. Nós começamos ali com um propósito de abençoar casas e, de repente, nós estávamos fazendo cultos. Mas um culto a quem? Qual culto que é? Porque Deus diz... E é tão lindo quando você lê o profeta, porque um dia uma pessoa falou comigo assim, eu não gosto de ler o livro de Isaías. Eu falei, por que, meu filho? Não, porque ele bate demais. Eu falei, aí depende de como você está olhando. Depende do que você anda fazendo. Porque a pancada que ele dá não é para te levar para o inferno, é para te acordar para o céu. É isso. E o grande problema está relacionado a isso. Nós estamos olhando um problema desse, como está acontecendo, olhando com graça ou com a falta da graça, que é a desgraça. É isso. Como nós estamos olhando para isso? Você está olhando esse problema como? Ah, você está olhando que o templo ficou vazio? Não, meu amigo. A parede está vazia, o templo aqui está cheio, está bombando... Está lotado. Por quê? Porque não é aquela parede que me conduz, é o que está dentro de mim, é o Espírito. Bispo, em junho de 2018, nós passamos um vento lá na igreja, na Família do Amor. Naquele momento, nós ainda não tínhamos sido liberados emancipadamente pelo nosso pastor, e nós éramos Comunidade do Amor, o nome da igreja. E eu estava dizendo hoje para o Araújo, que é um discípulo que eu amo muito, e eu disse, filho, se nós não tivéssemos passado aquele vento de acusação que nós passamos em junho de 2018, nós não teríamos tido cuidado de nos organizar e andar certinho, mais do que nós andávamos. Se nós não tivéssemos tido esse cuidado, não suportaríamos essa fase. Deus ajustou a carga lá atrás para suportar agora. 2 meses antes de vir essa onda no Brasil, nós mudamos de instalações, de prédio, e investimos uma fortuna na nova instalação. E eu estava dizendo para os discípulos, eu falei, se eu soubesse, se eu imaginasse que seria assim, eu não teria mudado o prédio. Eles perguntaram por quê, pastor? Eu falei, porque nós se tornamos uma igreja muito mais forte sem aquele prédio do que quando estávamos nele. Olha só que forte. Nós somos muito mais unida, muito mais forte, lendo muito mais Bíblia, se dedicando muito mais uns aos outros. Nós estamos extremamente parecidos com a igreja de Atos. Porém, Deus sabia que eu não podia saber que viria a crise. E eu tinha que preparar o ambiente, porque quando tudo isso passar, bispo, nós teremos, eu, o senhor e todos os nossos amigos, pastor Alan que está nos assistindo, e todos pastor os pastores... Alan lindão. Perfeito. E todos os outros pastores de igreja que estão nos assistindo, quando tudo isso passar,
nós teremos que ter abrigo e comida para os desamparados do mundo. Ô, glória! É isso As aí. igrejas vão encher, não por causa do número de pessoas, mas as pessoas estarão famintas por Deus. Famintas por Deus. E aí aquele prédio tinha que ser reformado, não para quando eu reformei, mas agora, para depois quando esse vento, essa onda passar. É isso aí. Ó, quem entrou aí agora também foi o Léo, nosso youtuber Léo, do jornalismo. Grande Ele Léo, tem Deus dado te uma força abençoe, tremenda pra gente. Ó, o Renezinho de Léo aí, ó. Tem nos ajudado demais aí nessas campanhas. E eu tenho falado em alguns cultos. Pastor Alan, te prepara aí, hein, que eu vou te pegar. Eu vou te pegar aí também. Pastor Alan é perigoso, viu? O inferno tem que ter cuidado com ele. Rapaz, e eu tenho falado com a igreja, e eu tenho conclamado a igreja a não deixar de entregar os seus dízimos e ofertas. Opa! E as suas cestas, que eu vejo que nós estamos agora precisando de encher os celeiros. Aí tem algo poderoso, hein, bispo? Não se come semente. É isso aí. Não se come semente. É isso aí. Quando Isaac semeou, a Bíblia vai dizer, Gênesis 12, 26. 12, 26. Ah, não, perdão. Eu estou errado no texto. Gênesis 20 e 6, 12. Eu só troquei aqui. Sim. Versículo 1 diz assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 12. Aí vai contar toda a história. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Era loucura, bispo. Sim. Semear no tempo de seca. Loucura. Era loucura. Mas é no tempo da seca que Deus manda a chuva prevista para aquilo que Ele planejou para a vida de cada um de nós. Você, querido, que está nos assistindo, não guarde a semente em casa. Semente guardada em casa, o bicho vem e come. Eu guardava sementes quando ia plantar com meu pai e guardava mal guardada e o bicho furava. No ano seguinte, quando a gente abria as garrafas de feijão para ir plantar, estava todo furado, porque éramos para ter plantado naquele ano anterior. Escuta, você perde semente e você não tem o que colher. Se não tem o que colher, não tem o que comer. Se não tem o que comer, não tem prosperidade. Se não tem prosperidade, há fome. Eita glória! Semente não pode ser guardada, bispo. Semente tem que ser lançada. Lançada. Semente tem que ser trazida na mão do sacerdote, no gasofilácio da igreja, na conta da igreja, seja onde for, mas não fique com ela em casa. Não fique, porque você vai ter fome se você ficar. E quem vai lhe socorrer é o seu sacerdote e a sua igreja, que era para você ter levado suas sementes, e está colhendo da semeadura, e por sua vez não fez, você corre o risco de não colher. Não guarde a semente. Deus não vai deixar faltar. E esse é um grande tema da desgraça que escutamos. Hoje eu recebi de uns amigos alguma informação e eles falando sobre alguns pastores e aí sobre a igreja se aproveitando desse momento para crescer, né? E aí quando eu comecei a ler o texto, eu falei para eles assim, ó, eu parei de ler no nome tal, porque vocês precisam conhecer o que é igreja. É isso. E esses camaradas, eles não falam de igreja. Sim. Eles não são a igreja. O que está acontecendo é que vocês estão muito mal informados e vocês se informam da desgraça que esses caras falam e não conhecem a graça daqueles que têm juntado para poder distribuir, para poder não fazer o seu nome, não se engrandecer, não, mas suprir a necessidade no dia da aflição. Isso, é isso aí. É esse o propósito. Bispo, é esse o propósito. Sabe uma coisa que é muito clara em mim? Sim. Quando eu semeio,
quem recebe a semente, se é a igreja ou se é o meu sacerdote, não é ele que está precisando. Eu é quem preciso da colheita. Correto, correto. Por isso que eu semeio. Se eu for olhar para a terra, meu irmão, não, a terra não precisa não. A terra já está tendo muito. Vou semear lá não. Aí eu vou ficar necessitado. Eu não semeio por causa da vida de que eu estou semeando. Eu semeio por causa da minha vida. Eu quero colher. Correto. É isso aí. Entendeu? E nós vamos colher. Olha o pastor Alan colocou aí, é muito forte. O princípio que você quebra hoje vai quebrar você amanhã. Eu costumo falar, pastor Alan, nós estamos finalizando aqui, né? Porque é 1 hora só e o Instagram ele derruba depois de 1 hora. E eu costumo falar que quando uma ratoeira está na casa, todo mundo corre perigo. É verdade. Porque um dia o ratinho chamou e falou para alguns amigos daquela fazenda que a dona tinha comprado a ratoeira. E ele chamou a galinha, o seu leitão e a vaca. E nenhum deles ouviu o que ele falou. Porque para eles não era risco. Mas de noite, aquela ratoeira se armou e pegou uma cobra. E a fazendeira foi tirar a ratoeira, foi picada pela cobra. Ficou doente. Quando você fica doente, o que dá para um doente comer? Canja de galinha. Mataram a galinha. Ela começou a piorar e os parentes vieram visitar. O que foi que eles fizeram? Mataram o leitão para servir de almoço para os parentes. Passados uns dias, ela se cura, fica boa. O homem da casa fica tão feliz, chama todos os seus amigos e faz um churrascão para poder comemorar. Morreram os 3 e o ratinho ficou vivo. Por quê? Porque, na verdade, foi o único que se preocupou. É isso. Se precaveu, mas continuou. Ele levou uma palavra de graça para todos os outros. Ó, cuidado que tem uma ratoeira na casa. E nós todos corremos perigo. Então, palavra de luz, palavra de orientação. É um tempo de nós entendermos, como o pastor Alan colocou aí, que quando você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar depois. Te colocar como o Senhor colocou, tantas coisas maravilhosas, que nós vamos levar essa palavra de esperança, essa palavra de graça, essa palavra de amor, essa palavra a todos. Irmãos, não se atemorize. Ainda não é nem o princípio das dores. Não se atemorize. Se alinhe com a graça. Lance a semente. Prepara os teus campos. Prepara a tua vida. É hora, pastor Cleiton esteve aqui em casa ontem à noite da Missão Ressignificar, e ele falou aqui na minha mesa, pastor Saulo, lá de Salvador, aí, esse é bênção, pastor, esse homem é a bênção em nossas vidas. Cheirão, pastor. Ele tem um sobrenome de nascimento, está nascendo algo novo aí, pastor Saulo. Então, é um tempo que nós precisamos de levar essa palavra da força da esperança a todos, a todos. É isso. Não mudemos. Não mudemos. Bispo, eu sei que o senhor vai orar e eu quero só deixar uma palavra aqui, uma pergunta. Nós falamos de princípio, né? O pastor Alan colocou bem colocado. O princípio que você quebra hoje vai lhe quebrar amanhã. Eu quero só deixar uma pergunta e pedir para que os irmãos que estão nos assistindo não se importem em escrever a resposta, guardem ela no seu coração e se perguntem o que é princípio. O que é princípio? Porque são duas coisas que nós não sabemos, claramente. É o propósito da nossa vida e os princípios que nós temos que guardar. Então você que tem seu pastor, que tem seu orientador, seu mentor, sua cobertura, seu sacerdote, busque saber dele. O que é princípio para que você não quebre, em nome de Jesus. É isso aí. E dá uma palavra para os meus discípulos que estão aí, todos. Se o pastor Luciano topar, daqui a 15 minutos nós abriremos uma live para perguntas e respostas de todo assunto que vocês quiserem falar. O pastor Luciano vai já mandar uma mensagem para ele aqui. Larga fogo, bispo. Amém. Amém. Está com a gente também nosso amigo Jairzão,
tem uma palavra de graça. Esse tem a palavra. Ele abriu um grupo que chama Tua Graça Me Basta. Meu Deus. Jaizão abandonou todo mundo gospel, largou tudo. E hoje ele vive de comunicar a graça. E tá aí conosco entrando agora para sair, já aqui no finalzinho, o nosso pastorzão Everaldo, que é o nosso Pastor convidado. Everaldo, meu amor, eu mandei o vídeo para você do torresmo e da carne do sol. Cadê você, meu amor? Diga se você vem. Ele é o nosso convidado da terça-feira que vem do Bate-Papo com o Leão, pastor Everaldo, conosco aqui. Eu vou estar ligado. Amém. E eu queria pedir que o senhor direcionasse uma oração agora. E Amém. Eu gosto sempre de dizer que o véu está rasgado e você não precisa da nossa oração, você que está na live. Nós precisamos de levar a oração juntos. É isso. Ninguém depende do seu pastor para poder chegar diante de Deus. Nós somos só comunicadores da graça, motivadores da graça, pessoas que não vamos deixar que os nossos irmãos se abatem, que eles baixem a cabeça, que eles fraqueçam. Eu quero continuar dizendo aquela palavra que o apóstolo Paulo disse para quando Timóteo estava baixando a cabeça. Reavive o dom de Deus que há em vocês. Levanta a cabeça, vamos tocar o barco, vamos seguir em frente. É isso. Ora para nós aí, meu pastor, que daqui a pouquinho o Instagram vai tirar. Senhor. Agradecemos por todo o carinho e por tudo que o Senhor falou aos nossos corações hoje. Sim, porque, na verdade, Senhor, isso não foi um alimento, foi uma entrada. Mas agora ficamos com fome. Acabou o sono, acabou o cansaço e nós agora queremos mais. E nós vamos buscar mais. Senhor, a luz, ela lança fora toda a escuridão. E eu peço ao Senhor que a luz da Tua palavra, da graça, a luz do Evangelho, entre no entendimento de todos os que nos assistem. E assim todos sejamos libertos da desgraça e olhemos para a graça segundo o foco de luz em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Quero agradecer, meu pastorzão, por essa hora. Você tá devendo vir comer a picanha aqui. Eu vou pagar a picanha, pode vir, rapaz. Quando eu vi aquela piscina aí, então, aí acabou, aí fechou legal. Isso Amém. É uma palavra de graça. Isso... Agora eu fui movido por essa graça. Vamos comer essa picanha, tomar aquele café sem açúcar, forte. Amém, bispo. Amém. Né? Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Amém. Agradecer ao senhor e a todos da família do amor, pastor Everaldo. O senhor é lindo, o senhor é responsável por essa... O senhor é responsável por essa unidade, o senhor acreditou em algo e tem unido povos. É isso aí. É isso aí. É as mesas de comunhão, as mesas, as micromesas estão juntando e realinhando um povo. E que vocês possam ficar com essa palavra da graça, que vocês possam ficar com esse carinho. Quero agradecer à família do Amor Church pelo amor, sempre pela unidade, sempre por estarmos juntos. Deus abençoe cada um de vocês. Encerra e que a cada dia nós possamos crescer. Oi, sim. Encerra e salva para não perder. Amém. Fica com Deus. A todos. Até terça-feira que vem, às 21 horas, bate-papo comunhão com o pastor Everaldo da Casa do Pai. Meus amigos, você não pode perder, porque segurar esse homem, tirar um tempinho da agenda dele só nessa época de reclusão. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Deus abençoe.